Olá galera, tudo bem? Trouxe para vocês aqui a parte de função exponencial. Uma função muito importante, bem interessante que a gente vai trabalhar. Vamos prestar atenção como ela pode aparecer na sua forma geral. Ela pode apresentar um a vezes um b elevado a x mais um c. Calma lá que eu vou explicar cada um deles. Quem é esse a? Esse a é o acompanhante do b elevado a x. Ele sempre tem que ser diferente de zero. A primeira coisa que a gente vai falar. Por quê? Se o a for zero, zero vezes alguma coisa sempre é zero. A gente não tem a função exponencial, nem crescente nem decrescente. O nosso b também tem que ser maior que zero. Por quê? Caso o nosso b fosse negativo, por exemplo, menos 2, então seria menos 2 elevado a x. Quando a gente calcula o f de meio, por exemplo, você colocaria aqui f de meio, a gente iria substituir o nosso x por meio. Ué, mas menos 2 elevado a meio é raiz de menos 2. Raiz de menos 2 não está nos reais, está nos complexos. Então a gente não tem a continuidade na nossa função para valores negativos. Então o f não pode assumir valores negativos, senão a gente não vai ter valores reais como imagem. Tudo bem? Então o b também não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer número sempre é 1. Então a gente tem que satisfazer essas três hipóteses aqui. O a diferente de zero, o b maior que zero e o b diferente de 1. Agora vamos lá detalhar cada um deles. Se o nosso b for maior que 1, a nossa função vai ser crescente, que é esse caso que eu desenhei para vocês aqui, ó. Ela sempre vai estar subindo, que é o que está acontecendo no nosso dia a dia. No caso do coronavírus, do Covid-19, a taxa de transmissão, ela é geométrica, ela é exponencial. Ela cresce muito rapidamente. Ela começa pequenininha e depois estoura lá em cima. Então, o gráfico que modela a taxa de transmissão do coronavírus é a função exponencial. Você pode perceber isso vendo o crescimento desse vírus em qualquer país que está em destaque aí nas nossas mídias sociais. Tudo bem? Então, se a base é maior que 1, a nossa função ela é crescente. Sempre. Mas e se a nossa base estiver entre 0 e 1? Então, a nossa função é decrescente, que é esse caso que eu coloquei aqui para vocês. Ela sempre está caindo. Decaimento radioativo que a gente vê em química acontece isso. Decaimento populacional também pode acontecer. Então, conforme a gente caminha no eixo X, a gente sempre tem imagens também diminuindo. Então, valores positivos de X para a direita, a nossa imagem ela vai caindo, certinho? Agora toma um cuidado. O que é o nosso C? O nosso C, que é essa reta imaginária amarela que eu desenhei aqui, é o que a gente chama de assíntota. O que é uma assíntota? A assíntota é uma reta imaginária onde marca uma tendência da função onde ela não pode chegar. Então, conforme a função está caindo aqui, ela vai tender para esse valor C. Se esse C for 1, ela tende para 1, mas nunca chega. Se o nosso C aqui, por exemplo, for 1 desse lado direito aqui também, ela parte de um certo valor e sempre sobe. Se você fizer o movimento contrário da curva exponencial, ela vai tender a 1. Então é uma trava. O C é uma reta imaginária. Tranquilo? Agora cuidado. Se o nosso A for positivo, ela vai estar ou dessa forma crescendo ou dessa forma decrescendo. Mas se o nosso A for negativo, você vai fazer um giro nela e vai acontecer o que eu estou mostrando aqui no gráfico de baixo. Então, por exemplo, se o nosso A é 2, acontece essas duas primeiras ocasiões. Mas se o nosso A é menos 2, é como se você refletisse essa função para baixo. Então, ela faz uma curva que lembra um logaritmo, uma curva logarítmica, mas não é. Se o nosso A é negativo, tá vendo? É como se você rebatesse em torno do C nosso, isso daqui. Tudo bem? É um giro em torno do nosso eixo X, é um reflexo. Você gira ela em torno do seu eixo X e você tem esse tipo de função aqui. Tudo bem? Então, essa é a nossa parte inicial. Mais uma observação. Quando o nosso X é 0, a gente tem esse ponto que é onde o gráfico
corta o eixo y. X igual a zero, a gente tem todos esses pontos que é onde a curva corta o eixo y. Tudo bem? Vamos para um exercício agora? Vem comigo, ó. Coloquei esse exercício da ESPN que caiu em 2012. Ó, a figura a seguir nos mostra o gráfico de uma função f de x igual a 2 elevado a x. Opa, 2 elevado a x, função elementar. Base positiva, você sabe que ela é crescente. O nosso a, que eu falei para vocês aqui, é 1 e não tem assíntota. Opa, não tem aquele c, Thiago, que você explicou aqui para mim. Ué, se o c é 0, o eixo x é a nossa própria assíntota, tá vendo? Ó, a tendência dela é chegar na reta y igual a 0, que é a reta das abscissas, e não encostar. Então, o nosso c é 0, que a gente falou lá, o nosso a é 1, tudo bem? E o nosso b é 2, então a gente consegue fazer uma análise completa. Função crescente, a nossa assíntota é a reta y igual a 0, o eixo das abscissas, e o nosso a é 1 positivo, então você sabe que ela está subindo, tudo bem? Agora presta atenção, qual é a área desses retângulos aqui? Primeira coisa, para achar a área de retângulo, você precisa da base e da altura. A base desse retângulo aqui a gente sabe que vale 1, que do menos 1 até a origem vale 1, então a base é 1. Desse retângulo aqui também é 1, de 0 a 1 a base é 1, e de 1 a 2 a base é 1. Então a gente está precisando achar a nossa altura. A altura desse retângulo vai ser a imagem de menos 1. Então eu vou calcular f de menos 1. Então você substitui o x por menos 1. Então f de menos 1 é o inverso de 2, que vale meio. Então esse ponto aqui que eu estou demarcando é 1 dividido por 2. Agora a gente precisa achar esse outro ponto aqui, ó. Essa distância aqui. Essa distância é o f de 0, que é quando o x é 0. Então a gente calcula o f de 0, que é 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então esse ponto aqui vale 1. Que eu falei para vocês que quando o x é 0. Agora a gente está precisando calcular esse pedaço aqui, que é a altura desse último triângulo maior. Então a gente vai calcular o f de 1, que é 2 elevado a 1, que é 2. Então, que bateu, virou, essa imagem, ela é 2. Agora a gente calcula a área. Então vamos lá, a área é base vezes altura, vou colocar aqui no canto, ó, base 1, altura meio, 1 vezes meio, meio, somado, base 1, altura 1, 1 vezes 1 é 1, mais base 1, altura 2, 1 vezes 2, 2. Então a gente chega que essa área vale 3,5. Certinho, pessoal? Obrigado, até a próxima, bons estudos!